Boa noite. Nosso grupo é composto por 4 alunos: Débora, Wagner, Emerson e Maria. Nosso tema é o papel do gestor na instituição escolar na gestão democrática. Problemática: a importância do gestor no cumprimento da democracia dentro da escola. É através desse assunto esclarecemos as formas de atuação do gestor, mostrando suas responsabilidades e funções dentro da escola de visão democrática. Através de nossa pesquisa, nós definimos o seguinte objetivo: entender as funções do gestor dentro da escola. E o segundo é compreender a importância do gestor escolar para o desenvolvimento das atividades escolares. E o terceiro é refletir sobre a forma que a gestão democrática deve ser trabalhada no meio escolar. Boa noite a todos. Eu me chamo Débora e hoje eu vou falar sobre a importância do gestor democrático, mais especificamente nas relações interpessoais, que é muito mais do que simplesmente cuidar da folha de pagamentos e de registros. O gestor ele tem como uma de suas funções administrar as relações interpessoais. Essa relação, a princípio, ela ocorria apenas no âmbito empresarial, mas hoje a gente encontra a interferência dela dentro das escolas, porque se tornou necessário, haja vista que a relação de pessoas, então precisa ocorrer isto. Hoje, na maioria das escolas, os gestores, eles infelizmente são administradores e administram o ambiente escolar através da autocracia, onde eles utilizam do poder para decidir o que o grupo vai fazer e de que forma vai fazer. Por causa inúmeros problemas entre eles, agressividade, rivalidade. Se a equipe não tem voz, isso com certeza vai causar problemas. E nos dias atuais, um bom relacionamento é tudo, porque nós estamos falando sobre alunos, nós não estamos nos referindo a relações que se tratam apenas dos professores, entre os gestores, mas sim tudo o que acontece entre as relações interpessoais na escola, elas refletem diretamente nos alunos. Então isso é muito importante. E a formação do caráter e a estrutura emocional, ela continua precisando das mesmas coisas para que seja construída de forma saudável e equilibrada. A gente sabe que as responsabilidades, elas não são apenas do gestor. Ele é o responsável, sim, por muitas atitudes, por gerenciar, ser o primeiro a mediar, a tomar iniciativa, mas nós sabemos que o sucesso ele depende do esforço de toda a equipe, porque o desempenho de cada um é que irá contribuir para que os resultados sejam alcançados. Então não basta ser apenas um gestor e ter competências apenas técnicas. Ele precisa sim saber gerir e investir no potencial humano. Além disso, ele deve buscar a participação da unidade escolar. Ele precisa manter uma boa comunicação. Ele precisa investir na formação pessoal. Ele precisa desenvolver as relações transparentes de modo a não criar conflitos entre próxima e sabendo lidar com todas as diferenças para que haja um sucesso escolar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a gestão democrática, que também é importante dentro do âmbito escolar, para o sucesso escolar. E eu separei aqui alguns pontos que é a responsabilidade do gestor democrático. O primeiro deles é a responsabilidade de abranger todos no processo de construção do PPP da escola. Essa imagem aqui, ela ilustra bastante como ocorre a gestão democrática. É com a participação de toda a comunidade escolar, da comunidade da escola. E nós vemos nessa imagem a participação do gestor, dos alunos, de pessoas idôneas, dos professores, e isso é muito importante para o sucesso escolar. O segundo ponto que eu separei é o rompimento das práticas burocratizadas. Então, o que seria isso? Seria tirar do papel tudo o que foi planejado. Porque muitas vezes os administradores apenas põem no papel, mas não executam aquilo que foi planejado. Aquilo só serve para práticas burocráticas. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro é que ele orienta os projetos de trabalho e qualquer ação promovida na escola. Então, isso quer dizer que qualquer coisa que vai acontecer, ele precisa orientar de que forma vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer. Então, o gestor ele é muito importante para que haja implantação da democracia dentro da escola.
Ele é o mediador de tudo isso que deve acontecer. A responsabilidade é abranger todos no processo, o rompimento das práticas burocratizadas e a orientação dos projetos e qualquer ação desenvolvida dentro da escola. Essa imagem é do autor José Carlos Libânio, que foi um dos autores que nós usamos para basear o nosso trabalho e fundamentá-lo. E nós separamos uma citação dele que nós achamos muito importante e que se relaciona muito ao tema do trabalho, que diz o seguinte: a participação é o principal meio de assegurar a gestão democrática da escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar. Além disso, proporciona um melhor conhecimento dos objetivos e metas, estrutura e organização e de sua dinâmica, das relações da escola com a comunidade e favorece uma aproximação. Então, nós vemos aí que a participação, ele fala que é o principal meio de assegurar a gestão democrática, que é algo tão importante para o sucesso escolar. Olá, pessoal. Eu me chamo Wagner Batista Pacheco e, dando continuidade à explanação do nosso trabalho, irei falar um pouco a respeito dos materiais e métodos que utilizamos para a elaboração do mesmo. Foi utilizada a metodologia bibliográfica para melhor compreendermos esse assunto que é tão importante. Demonstra o papel democrático do gestor na instituição de ensino. E para fundamentarmos neste trabalho, utilizamos Gil, 2002, página 44, onde o mesmo afirma: a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Esse passo é muito importante, pois os livros de estudiosos que pesquisaram a fundo sobre esse referido assunto nos repassam seus conhecimentos através de livros e artigos, mesmo que alguns desses autores já nem estejam entre nós, mas deixaram sua contribuição para o nosso conhecimento. A pesquisa também nos proporciona vivenciar situações existentes dentro do âmbito educacional para que melhor seja aplicada a maneira que o gestor pode facilitar a aprendizagem. Através desse tipo de pesquisa se abriu um leque de oportunidades e foi possível notar de que forma o gestor contribui para que de fato haja democracia dentro da escola. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu me chamo Emerson, faço parte dessa equipe do PAPE da Prática, onde temos como tema o papel do gestor da instituição escolar na gestão democrática e a problemática, a importância do gestor escolar no cumprimento da democracia dentro da escola. Nossos resultados de discussões, nós podemos ver que a função do gestor é de grande importância dentro de uma escola. E para o melhor desenvolvimento do nosso trabalho, citamos alguns autores na nossa fundamentação teórica, como Libânio, Leão, Adriano, que nos remete muito bem sobre o papel do gestor da instituição escolar na gestão democrática, de modo que esses autores vieram a contribuir com nossa pesquisa. Posso citar aqui Libânio 2001, que diz que a escola pode traçar o seu trajeto com a participação dos pais, comunidades, professores, funcionários, alunos e que os mesmos se tornem corresponsáveis pelo sucesso da instituição. Isso significa que a instituição ela tem que contar com essas pessoas, com os pais, com professores, e que não é só o gestor que tem que tomar a responsabilidade, tem que trazer toda a responsabilidade para si. Claro que o gestor é uma peça fundamental, é o que está encabeçando toda a instituição ali. Parte dele trazer a comunidade de forma geral para tomar par das situações que ocorrem dentro de uma escola, fazendo assim a sua gestão uma gestão democrática. Com o tema do nosso PAPE, o papel do gestor da instituição escolar na gestão democrática, concluímos que para que haja uma gestão democrática em uma unidade escolar, é preciso que tanto o gestor quanto os demais servidores trabalhem juntos e tragam a comunidade escolar para que se faça presente dentro da escola, nas reuniões, nos debates, nas ações que a escola vier a desenvolver. E uma das ações mais democráticas que um gestor escolar, juntamente com a equipe pedagógica, tem desenvolvido é a inclusão da comunidade escolar na construção do PPP.
Projeto Político Pedagógico, que é um dos documentos mais importantes de uma unidade escolar, um documento norteador que vem a trazer todas as ações que uma escola vier a desenvolver em determinado período.